Na escuridão silenciosa da noite, enquanto o mundo dorme em sua rotina diária, uma verdade inabalável ressoa nos corações daqueles que aguardam com fé. As Escrituras Sagradas falam de um tempo futuro, um tempo que precede o retorno glorioso de Cristo à Terra. Não é um tempo de paz, mas de tribulação, um período marcado por sinais inconfundíveis que prenunciam a culminação dos séculos. Esses sinais não são meras palavras gravadas em um pergaminho antigo, mas advertências vivas, pulsando através da história e revelando-se nas manchetes de nossos dias. Assim, começa a nossa jornada através dos sinais que marcarão o fim dos tempos. Primeiro sinal: engano espiritual e falsos profetas. Era um tempo de confusão crescente. O mundo parecia coberto por uma névoa densa, onde a verdade se tornava cada vez mais difícil de discernir. O que outrora era claro e inquestionável agora se tornava objeto de debate e dúvida. Em todas as partes, ouvia-se o sussurro de novas ideias, de novas interpretações, que distorciam a mensagem original do Evangelho. Nas grandes cidades e até nas pequenas vilas, as igrejas, que antes eram refúgios de luz e verdade, começavam a ecoar palavras que não pertenciam às Escrituras. Homens e mulheres, que se apresentavam como líderes espirituais, falavam com uma eloquência que cativava, mas suas palavras carregavam um veneno sutil. Eles prometiam prosperidade sem sacrifício, salvação sem arrependimento, e bênção sem a cruz. O engano não era óbvio. Era suave, insidioso, como uma serpente que se esconde na grama alta, esperando o momento certo para atacar. As palavras eram doces, confortantes, mas nelas não havia vida. Muitos, desejosos de ouvir o que agradava a seus corações, deixavam-se levar por essas mensagens fáceis. E assim, a primeira fase do engano espiritual se instalava, uma distorção gradual da verdade. À medida que o engano espiritual se espalhava, algo ainda mais perigoso surgia: os falsos profetas. Eles não eram meros charlatões, mas figuras carismáticas que pareciam possuir um poder além do comum. Com grande destreza, manipulavam as Escrituras para validar suas próprias agendas. Suas pregações eram acompanhadas de sinais e prodígios que maravilhavam as multidões, levando muitos a crer que eles realmente eram enviados por Deus. Esses falsos profetas não surgiam do nada. Eles apareciam em tempos de crise, quando o mundo ansiava por respostas e as pessoas estavam desesperadas por esperança. Ofereciam soluções rápidas e atraentes, promessas de uma vida melhor aqui e agora, mas sempre a um custo. Exigiam lealdade incondicional, transformando a fé em Cristo em uma barganha, onde a devoção a esses líderes era vista como equivalente à devoção a Deus. Com o tempo, essas figuras se multiplicavam. Não mais se limitavam a um lugar ou grupo específico. Através da tecnologia e das redes de comunicação global, suas vozes alcançavam os quatro cantos da Terra. Cada um trazia uma nova doutrina, uma nova revelação que, supostamente, completava ou até mesmo superava o Evangelho original. Eles se colocavam como intermediários necessários entre Deus e o homem, atraindo multidões que preferiam ouvir suas palavras confortantes a enfrentar a verdade difícil do Evangelho. O resultado desse engano e da proliferação de falsos profetas era devastador. A confusão espiritual se instalava de tal maneira que até mesmo os mais fiéis começavam a duvidar. Igrejas se dividiam, famílias eram separadas, e amizades de longa data se desfaziam. Aquilo que deveria unir os crentes e a fé em Cristo, e agora era motivo de contenda. Muitos que antes eram fervorosos em sua fé, agora estavam desorientados. A busca pela verdade se tornava uma jornada labiríntica, onde cada esquina parecia levar a um beco sem saída. A palavra de Deus, que deveria ser o guia infalível, era constantemente reinterpretada, descontextualizada e manipulada para se adequar às novas agendas. A verdade, assim, se tornava um conceito relativo, onde cada um tinha sua própria versão, e o conceito de absolutos espirituais começava a desaparecer. Os falsos profetas alimentavam essa confusão, incentivando a divisão e a discordância. Em vez de apontar para Cristo, eles apontavam para si mesmos, criando cultos de personalidade ao redor de suas figuras. Assim, o povo, faminto por liderança e direção, seguia-os cegamente, sem perceber que estavam sendo conduzidos ao abismo. Mas, em meio a esse caos espiritual, ainda havia uma chama de esperança.
Um remanescente fiel, que apesar das pressões e das tentações, mantinha-se firme na verdade. Esses não eram os mais eloquentes, nem os mais populares, mas os mais fiéis. Eles não buscavam os aplausos dos homens, mas a aprovação de Deus. Em suas casas, nas pequenas reuniões, continuavam a estudar as Escrituras com reverência, orando fervorosamente por discernimento e por proteção contra o engano. Esses fiéis não se deixavam levar pelas novidades do mundo, mas permaneciam ancorados na antiga e imutável verdade do Evangelho. Eles sabiam que, embora o engano espiritual fosse um dos primeiros sinais do fim dos tempos, ele também era um teste. Um teste para separar aqueles que realmente amavam a Deus daqueles que apenas o seguiam por conveniência. E assim, resistiam, não pela sua própria força, mas pela graça de Deus que os sustentava. Segundo sinal, em guerra e conflitos globais. O som dos tambores de guerra se intensificava a cada dia, ecoando pelos vales e montanhas, atravessando fronteiras e oceanos. O mundo, que em tempos anteriores conhecera a paz apenas em breves intervalos, agora parecia mergulhar em um estado de conflito permanente. As nações, outrora contidas por tratados e acordos frágeis, começavam a se levantar umas contra as outras, impulsionadas por ideologias conflitantes, disputas territoriais e uma sede insaciável de poder. Guerras e rumores de guerras se espalhavam como fogo em uma pradaria seca. O planeta, que já estava em uma constante turbulência, testemunhava a escalada de tensões entre superpotências, cada uma armada até os dentes, pronta para defender seus interesses a qualquer custo. As manchetes dos jornais eram dominadas por notícias de invasões, ataques e contra-ataques, enquanto líderes mundiais discursavam com vozes firmes, mas olhos que traíam o medo de uma catástrofe iminente. Esses conflitos não eram mais confinados a batalhas campais entre soldados em campos distantes. As guerras modernas eram travadas em todas as frentes, no ar, na terra, no mar, e até mesmo no espaço. Cidades inteiras eram reduzidas a escombros por bombardeios aéreos, enquanto o medo de um ataque nuclear pairava como uma sombra constante sobre a humanidade. As imagens de destruição, de corpos mutilados, de famílias despedaçadas, eram transmitidas em tempo real para o mundo todo, mas a brutalidade dessas cenas, em vez de incitar um clamor por paz, muitas vezes endurecia os corações. As guerras de outrora eram frequentemente localizadas, confinadas a regiões específicas, com poucos efeitos além das fronteiras dos países envolvidos. Mas agora, os conflitos assumiam uma dimensão global, arrastando nações de todos os continentes para dentro de um redemoinho de destruição. Os velhos aliados tornavam-se inimigos, e antigos rivais, aliados temporários, à medida que o equilíbrio de poder mudava incessantemente. Tratados internacionais eram rasgados, e as promessas de paz, quebradas sem remorso. Os motivos para essas guerras eram diversos, desde disputas por recursos naturais até conflitos religiosos, passando por questões de soberania nacional e lutas pelo controle de rotas comerciais. Mas, por trás de cada motivo aparente, havia uma força invisível, uma maldade profunda que impulsionava os homens à violência, como se uma mão sombria estivesse manipulando os eventos para cumprir um propósito maior e mais sombrio. Além disso, as guerras modernas tinham um impacto devastador não apenas sobre as populações civis diretamente envolvidas, mas sobre o mundo inteiro. As economias, interconectadas em uma rede global, vacilavam sob o peso das sanções e embargos, enquanto a migração em massa de refugiados gerava crises humanitárias sem precedentes. As nações mais fracas caíam no caos, enquanto as mais fortes se preparavam para a próxima fase do conflito, como jogadores movendo suas peças em um tabuleiro de xadrez macabro. Com o passar dos dias, a violência só aumentava. Cada novo conflito parecia ser mais brutal que o anterior, como se a humanidade estivesse perdendo sua capacidade de compaixão e misericórdia. A tecnologia, que outrora prometera ser a chave para a paz e a prosperidade, agora era usada para infligir um sofrimento inimaginável. Drones equipados com armas letais sobrevoavam céus distantes, enquanto armas químicas e biológicas, há muito proibidas, voltavam a ser usadas, ceifando vidas de forma indiscriminada. O medo tornava-se a moeda corrente. As pessoas viviam em constante estado de alerta, temendo que a guerra, que parecia tão distante em um momento, pudesse de repente bater à sua porta. Bunkers e abrigos antiaéreos, construídos durante as antigas guerras, eram reabertos e reforçados, enquanto as sirenes de alerta eram testadas com uma frequência inquietante.
As ruas, antes cheias de vida e alegria, agora estavam vazias, ocupadas apenas por soldados e tanques, prontos para a batalha. Esse medo não se restringia às nações diretamente envolvidas nos conflitos. Ele se espalhava como um vírus, infectando os corações e mentes das pessoas ao redor do mundo. As notícias, carregadas de imagens de horror e desespero, levavam ao aumento da ansiedade e da desconfiança. A paranoia instalava-se, e as teorias conspiratórias proliferavam, sugerindo que algo muito maior estava em jogo, de um plano sinistro, uma conspiração global para desencadear o caos e a destruição. No entanto, para aqueles que estudavam as Escrituras, nada disso era uma surpresa. Os profetas antigos haviam alertado sobre esses tempos, descrevendo em detalhes os conflitos que assolariam a terra antes do retorno de Cristo. As palavras de Jesus em Mateus 24 ressoavam com uma clareza assustadora: "E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Os fiéis, embora perturbados pela magnitude da destruição e da violência, compreendiam que essas guerras não eram meramente o resultado das ambições humanas. Elas eram, em última análise, sinais. Sinais de que o tempo estava se esgotando, que o fim dos dias estava próximo, e que o retorno do rei estava iminente. Eles sabiam que, apesar de toda a escuridão, havia uma luz no horizonte, uma esperança que transcenderia toda a dor e sofrimento. Os conflitos globais, portanto, eram mais do que apenas tragédias terrenas, eram prenúncios de uma realidade espiritual maior. Cada batalha, cada nação que se levantava contra outra, era uma peça no grande quebra-cabeça do fim dos tempos, movendo o mundo um passo mais perto do cumprimento das profecias. E aqueles que mantinham sua fé sabiam que, por mais terríveis que fossem esses eventos, eles não eram o fim da história, mas o começo do fim. Terceiro sinal: desastres naturais e catástrofes. A terra, outrora vibrante e cheia de vida, agora parecia estar em uma agonia crescente. O chão, que sustentava o peso das nações e dos reinos, começava a tremer com uma frequência assustadora. Terremotos abalavam cidades inteiras, derrubando edifícios, destruindo estradas e transformando paisagens familiares em cenários de desolação. As pessoas, apanhadas de surpresa, corriam em pânico, buscando abrigo onde não havia segurança. Mas a terra, como se possuída por uma fúria incontida, continuava a tremer, rachando e se partindo sob os pés dos homens. Vulcões que haviam permanecido adormecidos por séculos de repente despertavam com uma força devastadora. Montanhas majestosas, que antes inspiravam reverência, agora explodiam em erupções de fogo e fumaça, expelindo rios de lava que devoravam tudo em seu caminho. O céu se enchia de cinzas, escurecendo o dia e sufocando aqueles que não conseguiam escapar a tempo. A terra parecia estar vomitando sua própria destruição, como se não pudesse mais suportar o peso do pecado e da corrupção que a haviam impregnado. As placas tectônicas, movendo-se como peças em um jogo mortal, colidiam umas com as outras, causando terremotos e tsunamis que varriam as costas de continentes inteiros. Ondas gigantescas se erguiam no horizonte, avançando com uma força implacável e engolindo cidades, portos e tudo o que se encontrava em seu caminho. O rugido das águas era ensurdecedor, e o terror que se instalava nos corações daqueles que assistiam ao avanço dessas forças naturais era palpável. Não havia para onde fugir, não havia como escapar. Mas a terra não era a única a mostrar sinais de agonia. Os céus, que haviam testemunhado as guerras e os conflitos dos homens, agora também se rebelavam. Tempestades de uma ferocidade nunca antes vista assolavam as nações, com ventos capazes de arrancar árvores pela raiz e levantar veículos como se fossem brinquedos. Tornados surgiam do nada, girando com uma violência tal que destruíam tudo em sua passagem. Era como se os próprios ventos tivessem sido soltos de suas correntes, espalhando o caos onde quer que fossem. Chuva, que antes trazia vida e fertilidade, agora caía em quantidades devastadoras, transformando ruas em rios e campos em pântanos. Inundações, que antes eram eventos raros, agora ocorriam com uma regularidade alarmante. Águas enlameadas invadiam casas, destruíam colheitas e deixavam populações inteiras desabrigadas. Onde antes havia terra firme, agora só se via uma extensão interminável de água turva, levando consigo os sonhos e as esperanças de muitos.
As secas, por outro lado, assolavam regiões que antes eram férteis, transformando campos verdes em desertos áridos. Os rios secavam, os lagos desapareciam, e a terra rachava sob o calor implacável do sol. A fome se espalhava, enquanto as plantações murchavam e os animais morriam de sede. As pessoas, famintas e desesperadas, migravam em massa, buscando refúgio em lugares onde a comida e a água ainda eram encontradas. Mas essas terras, sobrecarregadas pelas ondas de refugiados, logo se esgotavam, e o desespero aumentava. Junto com os desastres naturais, uma nova praga emergia das sombras, e a peste e a doença. Epidemias que se espalhavam rapidamente, atravessando fronteiras e continentes, dizimavam populações inteiras. Vírus desconhecidos, resistentes a tratamentos, surgiam e se propagavam com uma velocidade aterradora. O que começava como uma simples febre logo se transformava em uma sentença de morte, à medida que hospitais ficavam sobrecarregados e os sistemas de saúde colapsavam. As ruas das grandes cidades, antes vibrantes de vida e comércio, agora estavam vazias, exceto pelos sons dos lamentos daqueles que haviam perdido seus entes queridos. O medo da contaminação isolava as pessoas em suas casas, e a quarentena se tornava a nova realidade. Mas, mesmo com todos os esforços para conter a propagação, as doenças pareciam ter uma mente própria, infiltrando-se em todos os cantos e afetando ricos e pobres, jovens e velhos. As mortes eram tantas que os cemitérios não podiam mais acomodar os corpos. Valas comuns eram abertas, e os mortos eram enterrados em massa, sem cerimônia, sem despedidas. A morte, que sempre fora uma presença distante para muitos, agora caminhava ao lado de todos, sem discriminação, ceifando vidas com uma frieza imparcial. O pavor se instalava nos corações, enquanto as pessoas se perguntavam se seriam as próximas a sucumbir. Esses desastres, embora aterrorizantes, eram mais do que simples eventos naturais. Para aqueles que liam as Escrituras, ficava claro que a criação estava clamando. A terra, os céus, e tudo o que neles há, estavam sofrendo sob o peso do pecado que havia corrompido a humanidade. Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, a criação geme e sofre as dores de parto até agora. Esses cataclismos eram o grito da criação, clamando pela redenção, pela libertação da escravidão da decadência. Cada terremoto, cada erupção vulcânica, cada tempestade devastadora, era uma lembrança de que este mundo estava passando, que não havia nada de permanente neste reino material. A natureza, que um dia fora um reflexo da glória de Deus, agora se contorcia em agonia, aguardando o momento em que tudo seria restaurado, em que um novo céu e uma nova terra seriam revelados. Os desastres naturais, portanto, não eram apenas eventos trágicos, eram sinais. Sinais de que algo muito maior estava por vir, de que o retorno de Cristo estava se aproximando. E enquanto o mundo tentava entender e explicar esses fenômenos através da ciência e da razão, os fiéis sabiam que eles eram parte do plano divino, que anunciavam o fim dos tempos e a iminência do julgamento final. Quarto sinal, a apostasia e a perseguição aos fiéis. À medida que os tempos finais se aproximavam, um fenômeno espiritual sombrio começava a se espalhar como uma praga invisível entre as congregações e comunidades de fé e a apostasia. Homens e mulheres que antes caminhavam com fervor na fé, que pregavam com paixão, e que viviam suas vidas segundo os ensinamentos de Cristo, agora começavam a se afastar. Não era uma rejeição abrupta, mas um desvio gradual, quase imperceptível no início, mas que, com o tempo, revelava-se como uma deserção total. Apostasia, na essência, não era apenas o abandono da fé, mas a troca da verdade pela mentira. Os púlpitos que antes proclamavam a pureza do Evangelho agora se enchiam de mensagens diluídas, feitas para agradar os ouvidos e atrair as massas. A pregação sobre o pecado, o arrependimento e a santidade dava lugar a discursos motivacionais e ao Evangelho da prosperidade, onde a ênfase não estava em Cristo, mas no sucesso pessoal. Igrejas lotavam, mas suas almas estavam vazias, perdendo a conexão com a verdadeira fonte de vida. Aqueles que antes eram defensores da verdade começaram a ceder às pressões culturais. Doutrinas centrais da fé cristã foram relativizadas, reinterpretadas ou completamente abandonadas para se ajustar às tendências do mundo moderno. As Escrituras, que eram vistas como a infalível palavra de Deus, agora eram tratadas como textos antigos, sujeitos a reinterpretações conforme os ventos das ideologias modernas sopravam.
E assim, o fundamento da fé começou a ruir, substituído por uma religião que se parecia mais com a filosofia secular do que com o cristianismo histórico. Com a apostasia veio o surgimento dos escarnecedores, aqueles que não apenas abandonaram a fé, mas agora ridicularizavam e perseguiam aqueles que permaneciam fiéis. As profecias de Pedro se cumpriam diante dos olhos dos crentes, e nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Esses escarnecedores não eram apenas indivíduos isolados, mas representavam uma cultura inteira que se erguia contra os valores cristãos. A sociedade, que antes, mesmo que de forma superficial, respeitava os princípios cristãos, agora os rejeitava abertamente. A fé em Cristo era vista como algo antiquado, ultrapassado, uma relíquia de tempos ignorantes. As crenças cristãs eram alvo de desprezo e zombaria, e aqueles que se apegavam à sua fé eram marginalizados, ridicularizados e considerados inimigos do progresso. Os meios de comunicação, a educação e até mesmo a legislação começaram a refletir essa mudança. Programas de televisão, filmes e músicas promoviam uma visão de mundo que glorificava o pecado e desdenhava da santidade. Escolas ensinavam que não havia verdade absoluta, que a moralidade era relativa, e que a fé em Deus era opcional, ou pior, prejudicial. As leis, antes baseadas em princípios morais, agora se tornavam ferramentas de opressão contra aqueles que insistiam em viver segundo os preceitos bíblicos. E então, o que começou como escárnio e marginalização, evoluiu para algo muito mais sombrio, a perseguição. Os cristãos, especialmente aqueles que permaneciam fiéis à palavra de Deus e se recusavam a comprometer sua fé, começaram a enfrentar uma pressão crescente. No início, era sutil, e a perda de empregos, o ostracismo social, a discriminação velada. Mas logo se tornou mais explícito. Em várias partes do mundo, as igrejas foram incendiadas, os cultos interrompidos, e os pastores presos por pregar a verdade bíblica. Leis foram criadas para silenciar os cristãos, rotulando suas crenças como o discurso de ódio. Aqueles que ousavam falar contra as práticas imorais e as injustiças sociais, baseados em sua fé, eram processados, multados e, em alguns casos, até encarcerados. A liberdade religiosa, que um dia fora garantida, agora estava sendo sistematicamente desmantelada. O que mais assustava os fiéis não era apenas a perseguição externa, mas a traição interna. Muitos que haviam compartilhado bancos de igreja, que haviam orado juntos e servido lado a lado, agora se voltavam contra os seus irmãos e irmãs. Em tempos de dificuldade, a verdadeira fé foi testada, e muitos caíram, escolhendo o caminho fácil da conformidade com o mundo. Assim, os que permaneciam leais a Cristo se tornavam ainda mais isolados, um remanescente fiel em meio a um mundo hostil. A perseguição não era apenas um teste de fé, mas uma prova de resistência. Aqueles que escolheram carregar sua cruz e seguir a Cristo agora se encontravam em um caminho solitário e perigoso. Mas mesmo diante de tamanha adversidade, a chama da fé não se extinguiu. Pelo contrário, ela brilhou ainda mais forte. Os crentes que enfrentavam a perseguição descobriram uma força que só podia vir de Deus. Suas orações se tornaram mais intensas, suas reuniões mais secretas, mas também mais cheias de poder e de comunhão. A perseguição, em vez de destruir a igreja, purificou-a, removendo os mornos e deixando apenas aqueles que estavam dispostos a dar tudo por seu Salvador. O que restou foi uma igreja menor, mas mais forte, mais unida e mais focada no que realmente importava, e a glória de Deus e a proclamação de seu reino. A grande prova desses tempos finais era não apenas suportar a perseguição, mas manter a esperança. A esperança de que, apesar de toda a dor, de toda a perda, Cristo estava com eles, sustentando-os a cada passo. Eles sabiam que, assim como o próprio Senhor havia sofrido, eles também sofreriam, mas que suas aflições não eram em vão. Pois, em breve, muito em breve, o Rei voltaria, e todo o sofrimento se transformaria em glória. A apostasia e a perseguição eram sinais claros de que o mundo estava se aproximando de seu clímax. Para os fiéis, não era apenas um tempo de provação, mas também de preparação, pois a escuridão sempre precede o amanhecer, e o Filho da Justiça estava prestes a nascer. Os sinais estão claros e inconfundíveis.
cada um dos 4 sinais, o engano espiritual e os falsos profetas, as guerras e conflitos globais, os desastres naturais e catástrofes, e a apostasia seguida da perseguição aos fiéis, não são apenas eventos isolados, mas parte de um quadro maior, uma sequência de avisos que apontam para a proximidade do fim dos tempos. Esses sinais, previstos há milênios, estão se desenrolando diante de nossos olhos, não como meras ocorrências aleatórias, mas como prenúncios do retorno iminente de Cristo. A história da humanidade está caminhando rapidamente para sua culminação, e o cenário está sendo preparado para o grande clímax da segunda vinda do Senhor. No entanto, esses sinais não devem apenas nos alarmar ou nos encher de temor, mas sim nos despertar para a urgência da preparação espiritual. Não há tempo a perder, pois a escuridão que se aproxima é densa, e apenas aqueles que estiverem firmemente enraizados em Cristo serão capazes de resistir às provações que virão. Este é o momento de refletir profundamente sobre nossa fé, de examinar nossos corações e nossas vidas à luz da Palavra de Deus. A história que estamos vivendo exige uma resposta, e permaneceremos firmes na fé, independentemente das pressões e tribulações, ou seremos arrastados pelas correntes deste mundo que está se desmoronando? A resposta a essa pergunta determinará não apenas nosso destino eterno, mas também como navegaremos pelos dias sombrios que estão à nossa frente. É necessário que cada um de nós, individualmente como comunidade de fé, tome uma posição. Precisamos buscar a Deus com um fervor renovado, dedicando tempo à oração, ao estudo das Escrituras, e à comunhão com outros crentes. Precisamos fortalecer nossos laços com Cristo, pois Ele é nossa única esperança e nossa única fonte de força em meio às tempestades que se aproximam. Este é o tempo de arrependimento, de purificação, de santificação, para que, quando Ele vier, nos encontre vigilantes e preparados. Mas, acima de tudo, precisamos lembrar que, por mais terríveis que sejam os sinais e as provações que enfrentaremos, eles não têm a palavra final. A história do mundo pode estar caminhando para seu fim, mas para os que pertencem a Cristo, esse fim é apenas o começo de uma nova e gloriosa eternidade. A noite é mais escura antes do amanhecer, e após todas as dores e tribulações, o Rei voltará, trazendo consigo um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Que essa esperança nos encha de coragem e nos impulsione a viver de maneira digna do chamado que recebemos. Que não sejamos apenas espectadores dos sinais, mas participantes ativos do reino de Deus, proclamando sua verdade e amor até o último momento. Pois quando Ele vier, o tempo de escolha terá passado, e somente aqueles que permaneceram fiéis estarão prontos para entrar em sua glória. Preparemo-nos, portanto, com todo zelo, porque o Senhor está às portas, e o tempo está próximo.